Olá pessoas, aqui é o professor Jefferson Antunes do canal Pesquisa e Jogos e o objetivo do nosso vídeo de hoje é tratar em linhas gerais sobre eleições 2018 e a educação. O que é que nós temos sobre educação nos planos de governo dos presidenciáveis? Eu vou deixar aqui na descrição alguns links, algumas referências de pessoas que também já discutiram esse tema para que nós possamos ampliar essa discussão. Qualquer dúvida, qualquer comentário, se você concorda, não concorda, pode deixar aqui nos comentários. Vamos ampliar essa discussão tão importante. E só lembrando, se você quiser colaborar com o canal Pesquisa e Jogos, considere acessar aí a promoção Kindle Unlimited da Amazon, que garante a você 30 dias de acesso gratuito ao sistema de e-books da Amazon. O link vai estar aqui na descrição e se você se inscrever através desse link, você estará ajudando o canal Pesquisa e Jogos. Então, bora lá falar sobre eleições 2018 e educação. Antes da gente começar o nosso papo, eu quero recomendar a vocês que procurem pelo Alô Ciência. Eu já recomendei o Alô Ciência aqui algumas vezes. Eles fizeram uma série de podcasts comentando os planos de governo dos presidenciáveis com foco na educação, nas propostas para a educação e nas propostas para a ciência. Além disso, o pessoal do Dragões de Garagem também fez um podcast sobre eleições 2018. Acabou de sair e também conversa muito com um diálogo que nós vamos ter aqui hoje. Então, o que é que acontece? Os planos de governo dos presidenciáveis, das presidenciáveis, eles dão um norte sobre quais são as pretensões políticas, ideológicas, institucionais, epistemológicas daquele grupo político. Todos eles vão ter alguma coisa sobre a educação. E esses planos de governo vão falar muito das pretensões dos políticos para o sistema educacional brasileiro. E o que eu venho notando? As principais ideias acerca da política educacional brasileira giram em torno de um único tema: financiamento da educação pública. A principal ideia aí é como nós vamos financiar os custos da educação. Sim, com essas palavras, custos da educação. Tem um papo muito bonito sobre a educação não é custo, é investimento, mas ele vem do mesmo lugar de todas essas determinações. Educação subordinada à economia. E essa é a ideia geral. A maioria desses planos de governo, principalmente os de caráter mais liberal, seja liberal democrático, seja liberal conservador, seja dos conservadores, estão rondando o espectro econômico. São planos de governos feitos por economistas. Sim, economistas tratando de educação. E para a gente pensar bem sobre isso, todo mundo vai falar sobre educação, todo mundo sabe sobre educação. É quase como falar de futebol e de religião, mas todo mundo sabe, a partir de suas experiências e muito de senso comum, do que é perpassado pela mídia brasileira, que é a grande formadora de opinião sobre a educação. Se você quer saber mais sobre esse assunto, tem um GT da Amped específico, só com trabalhos e relatórios sobre mídia e educação no Brasil. Vou deixar o link aqui na descrição. Mas o que acontece? Quando você trata a educação na primazia da economia, você está vendo o quê? Uma relação de custo-benefício. A educação mercantilizada e as pessoas dentro de um processo produtivo, mas não um processo produtivo focado na construção do conhecimento, e sim um processo produtivo focado na formação de profissionais para o mercado de trabalho. E o que vem a acontecer? Quando você esquece as questões do currículo, as questões da didática, da gestão educacional, que é claro, também perpassam o financiamento da educação, você está tratando a educação como algo que é separado do sujeito e objeto, uma relação gnoseológica. A educação, então, é focada, quando a gente pensa economicamente, só pelo espectro econômico, como a maioria desses planos de governo está tratando, somente com um produto, que não tem relação direta com o objeto. É uma relação finalística. As pessoas se educam para o trabalho. Então tem toda uma finalidade, um querer ser da educação. Esse é o modelo liberal
que vai ser defendida aí pelo Hayek e pelo Friedman. Nenhum dos dois estudou educação, nenhum dos dois é pedagogo, nenhum dos dois é de nenhum campo educacional, todos os dois são grandes economistas com grandes contribuições aí para a área neoliberal. No entanto, eles falam de um objeto, né? Essa é a relação deles. A educação para eles é objeto de financiamento. E se esquece as pessoas que fazem parte de todo esse processo. E aí, eu vou lá no Paulo Freire. Sim, Paulo Freire. Paulo Freire vai dizer o quê? Que nas relações de ensino-aprendizagem, professores e estudantes, nas relações sociais, a construção social da própria escola, existe uma relação desse objeto, que é a educação, com os sujeitos que dela participam. É um processo de construção do conhecimento, um processo dialético de construção do conhecimento, que envolve muito mais do que o que aprender, como financiar. Envolve a vida de pessoas. É algo extremamente responsável para com a sociedade. E o que eu vejo nesses planos de governo meramente de caráter economicista é justamente a primazia de formar para o mercado de trabalho. As pessoas não fazem parte desse processo, certo? Elas são matéria-prima a ser construída numa linha de montagem voltada para o mercado de trabalho. Então, para esses planos de governo, para essas ideias, a educação é um processo de modelagem, né? Ela não é voltada para as pessoas, ela é voltada para o mercado. Ela pega o sujeito, transforma ele para um produto que vai ser consumido pelo mercado de trabalho. E esse mercado capitalista, ele quer um produto específico. Então as pessoas têm que ser moldadas nas especificidades. E isso retira totalmente essa base horizontal de construção do conhecimento dialético que o Paulo Freire vem tratando. A ideia do Paulo Freire, desde o início dos seus estudos, é justamente que o ser humano, por si só, toda uma construção histórica e a ideia da escola, da instituição educacional, a ideia da educação deve estar permeada com essa ontologia que é construída dinamicamente na relação sujeito-objeto, das pessoas que participam do processo educativo, das condições materiais, das condições emocionais, de todas as condições que vão trazer contradições para que o sujeito possa se emancipar das suas condições. Paulo Freire vai dizer o quê? Nós somos seres limitados, mas sabendo disso, nós procuramos superar os nossos limites. E para superar os nossos limites, um desses caminhos é a educação, que nos leva à emancipação desses limites, sejam materiais, sejam intelectuais. Então, a ideia de uma educação voltada para a construção do conhecimento está muito longe dessas pautas. A ideia da educação nas pautas liberais, que estão nos planos de governo, é direcionada à produção do ser humano como mercadoria para o mercado de trabalho. Dentro dos planos de governo, eu só vi 2 planos que têm pessoas que estão direta ou indiretamente ligadas à educação. E aí, dentro desse espectro, eu só vi 2 planos de governo, dentre todos que foram apresentados, que tem alguma correlação com essas necessidades educacionais. O plano de governo do Haddad e da Manuela Dávila, que, segundo o pessoal do PT, a época que o Lula era o possível preterível candidato, foi feito pelo próprio Haddad. O Haddad foi ministro da Educação e também é professor. Então tem uma aproximação aí com os cunhos educacionais e uma certa profissionalização da educação, né? Eu acho que o Haddad deve entender, já que o Haddad foi ministro da Educação, pelo menos entender de educação ele deve. E o outro plano de governo que eu achei também bem interessante é o do Guilherme Boulos e da Sônia Guajajara. Esse plano de governo ele foi construído a partir de diversas discussões abertas na internet, com participação popular, onde as pessoas poderiam enviar propostas, prerrogativas. Então, esse plano de governo é um plano de governo colaborativo, construído a muitas mãos e com certeza deve ter aí a participação de vários educadores nesse processo, que segundo o pessoal do PSOL, levou cerca de 3.000 participações em todo o Brasil. A educação na base, e aí eu volto para esses planos de governo, ela não é pensada a partir dos pensamentos educacionais. Ela é pensada, sim, diretamente ligada ao econômico.
O econômico é importante, sim, mas ele não é a única dimensão, não é a primazia. Procure nesses planos de governo palavras como currículo, como didática, gestão escolar. Você vai encontrar muito pouco. E essas são as grandes discussões da educação no Brasil. Um currículo ampliado que possa favorecer os saberes locais, uma mudança nos paradigmas didáticos, que a gente vem falando tanto de mudar essa questão de aulas expositivas do professor, da professora que palestra e mal dialoga, mal interage com os estudantes. É na construção do conhecimento de forma horizontal, lado a lado, entre professores e estudantes, professoras e estudantes, que a educação contemporânea se faz. Mas isso vem sendo falado desde a década de 70, não tem nada de novo. Se vocês quiserem saber onde é que isso deu certo, vou dizer a vocês, na Finlândia. Escutem o podcast do professor Damione Damito, que é o Papo de Educador. Esse podcast começou nas experiências dele lá na Finlândia. Ele foi junto com os professores dos institutos federais fazer uma espécie de pós-graduação na Finlândia para conhecer o sistema educacional finlandês. E lá eles tratam muito das questões que são caras à construção horizontal do conhecimento. E a grande base é freiriana. O que é que eles fizeram? Eles escutaram as pessoas que fazem a educação em todos os níveis de conhecimento. Estudantes, professores, professoras, pesquisadores, pesquisadoras, comunidade, pais, mães, para haver uma reforma no sistema educacional finlandês baseado nessa construção horizontal do conhecimento que o Paulo Freire tantos anos vem batendo. José Carlos Brandão também influencia e vários outros autores e autoras brasileiros influenciaram essa mudança. Então qual é a diferença? É que a política educacional brasileira está na mão de economistas. A política educacional finlandesa está na mão de pessoas preocupadas com a educação, com formação, com contato, com participação, com conhecimentos que são levados à área de educação. Então, muito me preocupa que esses planos de governo, e aí para encerrar o meu argumento, sejam formatados única e exclusivamente por pessoas do campo econômico, uma vez que o plano de governo vai dar a miríade, o futuro da nação quanto às políticas educacionais. Se ele é pautado, baseado apenas no campo econômico, a gente foge da mudança. Existe uma permanência conservadora na política educacional brasileira. Pensar a economia e o resto, tudo depois. Educação é custo-investimento e não formação integral do ser humano. Não é responsabilidade, é produção de mercadoria. Esse é o paradigma da política educacional brasileira que reflete justamente nesses planos de governo. Se no plano de governo, nas propostas dos presidenciáveis, das presidenciáveis, não existe qualquer questão ante os problemas educacionais brasileiros, então, mesmo com a melhor equipe educacional, com as melhores pessoas, as melhores cabeças pensantes, com a maior participação possível, a diretriz é econômica. Sempre vai estar pensando no lastro econômico e não nas questões que são caras à educação. Eu não vejo nenhuma mudança para o futuro da política educacional brasileira no sentido progressista. Tem candidatos com sentidos ainda mais conservadores. Aqueles candidatos que querem, por exemplo, acabar com o ensino científico, com as ideias ditas científicas, que querem voltar educação moral e cívica, que querem trazer pautas conservadoras para a educação, justamente aliado com as pautas econômicas, uma economia liberal e tradicionalismo moral. É muito Hayek, é muito Friedman e pouco Paulo Freire na educação brasileira, se eu quiser dar um resumo aí desses planos de governo. Então, pessoal, parando aqui de pistolar com esses planos de governo, gostaria de agradecer a vocês que estão vendo esse vídeo. Pensem direitinho em quem vão votar antes de estar reclamando do sistema educacional brasileiro. Se vocês quiserem algumas referências, e principalmente quem está acompanhando aí essas votações e a implementação da BNCC no Brasil, e que diz muito sobre esses planos de governo, eu vou recomendar Vida e Morte do Grande Sistema Educacional Norte-Americano, da Diane Ravitch, que é basicamente a pessoa que implementou a BNCC dos Estados Unidos
E ela escreve esse livro falando sobre como foram as experiências e como a BNCC norte-americana destruiu a vida de milhares de estudantes nos Estados Unidos. E o mesmo plano está sendo implementado aqui por ditos liberais. Esse livro da Diane Ravitch é excelente, conta da experiência de implementação, a participação direta da Diane Ravitch e nos dá um horizonte sobre o que vai acontecer na educação brasileira com a implementação da BNCC. Depois eu vou fazer um vídeo tratando só da BNCC. Dúvidas, comentários, sugestões, podem colocar aqui nos comentários. Agradeço demais aí os comentários, os e-mails que eu estou recebendo nas redes sociais. Espero ter dado alguma clareza ou então mais confusão, né, sobre esse panorama da educação. Forte abraço. Nas eleições, escolham conscientemente o seu candidato. Ele não! Forte abraço e até a próxima!